Direto do Jardim do Éden, sejam todos muito bem-vindos ao canal Histórias Esquecidas da Bíblia. Eu sou o Profeta Melotti e vou acompanhá-los ao longo desta jornada através das páginas da Bíblia. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de ativar o sininho de notificação. Não custa nada, não demora mais que 10 segundos para fazer isso e você vai ajudar imensamente o nosso canal. Um pequeno gesto seu, com uma pequena ajuda sua, vai ser uma grande contribuição pra gente. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 26, versículo 1 e vamos até Gênesis capítulo 26, versículo 35. O capítulo de hoje começa falando que houve fome na terra de Isaac. E sendo Isaac de família, né, de um pastor seminômade, assim que uma determinada região, determinado local já não lhes dava mais as devidas condições para a sobrevivência, eles se mudavam, eles iam para outra região em busca de uma vida melhor. Isso não era problema nenhum para eles, muito pelo contrário, isso era a solução, era assim que eles viviam, era assim que eles enfrentavam os momentos de fome e de escassez. A primeiro lugar que passa na cabeça de Isaac, né, a primeira ideia que ele tem é de descer para o Egito, o que faz bastante sentido, porque o Egito, na época, já era uma grande nação, e o Egito recebia e até incentivava a vinda de imigrantes, e recebia muito bem esses imigrantes, porque eles precisavam de pessoas, de mão de obra para construir seus templos, para construir as pirâmides, tá? E também como era um império em ascensão, eles precisavam de mão de obra para manter o crescimento da nação deles. Então eles recebiam muito bem esses imigrantes e as pessoas se davam muito bem. Dava para dizer que o Egito, na época, era a terra das oportunidades, né? Se você tivesse em dificuldade, tivesse num período ruim, você ia para lá e lá você teria muitas opções para poder se dar bem na sua vida, tá? Então, Isaac, a princípio, pensa em descer lá para o Egito, porém Deus aparece para Isaac e pede para ele continuar em Canaã. Eles estavam morando na região, no território de Canaã, e Deus então pede para ele continuar em Canaã e diz o seguinte: eu sei que o Egito lá tem muito mais oportunidades do que Canaã, porém eu estarei do seu lado, eu quero que você tenha fé em mim e que você faça o que eu estou pedindo, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar e não vou deixar nada acontecer com você, porém você tem que confiar em mim, né? Eu fiz uma aliança com o seu pai Abraão e o seu pai sempre respeitou as minhas leis, os meus mandamentos, tudo que eu pedi, ele sempre seguiu. Então ele cumpriu a parte dele da aliança e eu vou cumprir a minha parte, ao meu juramento que eu fiz ao seu pai, através de você. Então eu vou te abençoar, eu vou tornar os seus descendentes mais numerosos do que todas as estrelas do céu e vou tornar também os seus descendentes mais numerosos do que todos os grãos de areia. E abençoando o seu povo, abençoando os seus descendentes, nós vamos conseguir abençoar todos os povos da terra. Então eu não quero que você vá para o Egito, continue em Canaã, para a região em que eu vou te mostrar, porque eu vou dar este território aos seus descendentes, tá? E Deus então pede para ele ir para Gerar, que era como se fosse uma sub-região de Canaã. Gerar, o rei, se chamava Abimeleque, e ali era a terra dos filisteus, tá bom? E nós já vimos até uma outra história em que Abraão, pelo mesmo motivo, também vai a Gerar e conhece um rei chamado Abimeleque,
que chegou a tomar Sara para si, né? Pegou a Sara de Abraão e tomou para si. Esse Abimeleque, muito provavelmente, é o mesmo Abimeleque que nós estamos vendo agora, é o mesmo Abimeleque que conheceu Abraão, muito provavelmente é o mesmo Abimeleque que está agora, que vai conhecer, né, agora e vai interagir com Isaac, e eu vou explicar mais para frente, no momento oportuno, eu vou explicar o porquê que eu cheguei nessa conclusão, tá? Mas enfim, Isaac, então, vai para Gerar, né, que era a terra dos filisteus, cujo rei era Abimeleque, tá? Chegando lá, ele fica com medo de que alguém, de dizer que ele é marido, que ele e Rebeca são marido e mulher, que eles são um casal. Ele fica com medo que alguém se interesse por Rebeca e que alguém que, para conseguir ficar com Rebeca, o matasse para então poder casar com ela. Ele fica com medo e diz então para os filisteus, para as pessoas da região, que ele e Rebeca são irmãos, tá? Porém, certa vez, Abimeleque estava olhando por uma janela e viu os dois namorando. E Abimeleque achou aquilo estranho e chamou Isaac, né? E ficou bravo com ele, dizendo: por que que você mentiu pra gente? Por que que você falou que a Rebeca era sua irmã? Quanto, na verdade, eu estou observando agora, eu cheguei à conclusão que ela é sua esposa. Daí ele falou, né? Ele conta para Abimeleque que eu fiquei com medo de que alguém me matasse para então ela ficar desimpedida para que pudesse se casar com outra pessoa, né? Havendo alguém que se interessasse por ela. Abimeleque dá uma bronca nele, fica irado com ele, dizendo o seguinte: você foi imprudente, você foi irresponsável. Se alguém se deita com a sua mulher, a mentira seria sua, porém a ira de Deus ia cair sobre a gente, a vergonha e a ira de Deus ia cair sobre o meu povo, ia cair sobre as nossas cabeças. Então você foi imprudente de ter feito isso. Ainda assim, Abimeleque permitiu que os dois, que o casal continuasse vivendo em seu território, e ainda advertiu os filisteus de que Rebeca e Isaac eram marido e mulher, e falou assim: se alguém mexer com os dois, se alguém provocar os dois, com certeza morrerá. Em outro vídeo, né, quando eu falei da morte, né, de Abraão, que a gente ia começar a falar do segundo patriarca da Bíblia, que no caso é Isaac, eu já tinha comentado, né, que o Isaac era uma figura bem mais apagada em relação a Abraão, que ele não tinha aquele mesmo brilho, aquele mesmo carisma de Abraão. Quando Abraão foi para Gerar e Abimeleque tomou a sua esposa, no decorrer da história, né, Abimeleque ainda pede desculpas públicas para Abraão, lhe dá servos, lhe dá prata, lhe dá animais e pede ainda desculpas públicas. Então Abraão, apesar de ter mentido, né, que Sara era sua irmã, quanto na verdade era sua esposa, apesar disso ele ainda meio que saiu por cima, né? Aqui Isaac, ele leva uma bronca de Abimeleque, tem que abaixar a cabeça e colocar o rabinho entre as pernas, tá? Ainda assim, Abimeleque ainda deu uma aliviada para ele. Apesar que aqui, né, nesse caso, não foi exatamente igual de Abraão, porque Abimeleque chegou a tomar Sara de Abraão. Aqui ninguém mexeu com Rebeca, né? Bom, mas continuando a história, Isaac, então, ele se fixou ali em Gerar e ele acabou ele acabou fazendo uma lavoura. E na época da colheita, a lavoura dele rendeu 100 vezes mais, rendeu muito mais do que o esperado, porque ele confiou em Deus e ao invés de ir para o Egito, ele foi para Gerar e Deus o abençoou e a colheita dele foi maravilhosa, rendeu 100 vezes mais do que era o esperado, e com isso ele acabou ficando uma pessoa bastante rica, acabou adquirindo outros animais, acabou adquirindo mais servos, o que acabou causando uma inveja
por parte dos filisteus, e um certo incômodo também, porque os filisteus, né, viam o Isaac, ele era um estrangeiro, então o Isaac também representava uma ameaça, né, um estrangeiro tão poderoso não pode ficar aqui no meio de nós, ele representa um risco para a gente, fora a inveja que isso despertou, né, vem uma pessoa estrangeira na nossa terra e se dá muito melhor do que a gente. A situação chegou a um ponto que Abimeleque chegou para Isaac e lhe disse: olha, você se tornou muito poderoso entre a gente, entre o meu povo, e eu não posso permitir que você continue vivendo aqui. Então eu peço para você se retirar. Não teve violência, Abimeleque não atacou, não machucou ninguém, não feriu ninguém, ele só foi convidado a se retirar. Então Isaac, né, novamente ele pega, ele sai então a pedido de Abimeleque, ele sai e vai morar no vale de Gerar. Ele fica ali nas imediações de Gerar, tá? Ele vai morar então no vale onde o seu pai Abraão já tinha vivido e já havia aberto vários poços. Porém, esses poços que Abraão cavou no tempo dele, que Abraão abriu em seu tempo, foram novamente tapados, né, com pedra, com terra pelos filisteus, porque já fazia também vários anos. Chegando lá, a primeira coisa que Isaac faz é novamente cavar os poços que o seu pai havia aberto, né, na sua época, e ele coloca, a princípio, né, ele coloca os mesmos nomes nos poços, tá? O mesmo nome que o seu pai deu aos poços. Isaac reabre esses poços e coloca os mesmos nomes. Isaac então pede para os seus pastores abrirem um poço, um novo poço, tá? E daí os pastores filisteus que moravam no vale de Gerar, começam a fazer bullying com Isaac. Olha só, até Isaac sofreu bullying. Eles começam a assediar Isaac, eles vão lá e tomam esse poço de Isaac, dizendo: não, a água é nossa, né? Você está no nosso território, abriu aqui, saiu água, a água é nossa, não queira pegar a nossa água. E por isso ele coloca o nome desse primeiro poço, que foi pego pelos pastores de Gerar, ele coloca o nome de Ezeque, né? O Ezeque significa poço da contenda, né? Significa contenda, porque eles tiveram uma briga, né? Uma contenda ali por causa desse poço. Ele fica tranquilo, ele mantém a calma e pede novamente para os seus pastores abrirem um novo poço. E novamente os pastores de Gerar vão lá e tomam um poço de Isaac, dizendo: não, esse poço é nosso. E daí então ele novamente coloca o nome desse segundo poço, né, que foi pego pelos pastores de Gerar, ele coloca o nome de Sitna, né, que significa o poço, né, da inimizade, do ódio, né, o poço da briga. E a palavra Sitna, né, é interessante, que é o mesmo radical da palavra Satanás, né, que muitas vezes é traduzida como o adversário, né, o adversário de Deus. Então Sitna e Satanás tem o mesmo radical, tá bom? Eu acho isso interessante, tem muitas pessoas que gostam, né, da etimologia das palavras. Novamente Isaac, claro, fica chateado com a situação, mas ele não desiste, ele é perseverante. O que ele faz? Ele vai lá, ele se muda dali, ele continua morando no Vale de Gerar, nas imediações de Gerar, porém ele se muda daquele local e ele então pede para os seus pastores abrirem um novo poço, tá? Quando ele abre esse novo poço, ninguém o provoca, ninguém vai lá tomar o poço dele, ninguém vai discutir com ele por conta daquele poço. E daí então ele chama aquele poço de Reobote, que significa alargamento, amplidão, porque o que ele estava querendo dizer? Que Deus lhe abriu o caminho, né? Deus estava lhe dando espaço, tá? Então, por ele ter acreditado em Deus, por ele ter seguido Deus, que pediu para ele ir para Gerar ao invés de descer para o Egito, né, terra que tinha muito mais, que lhe daria muito mais oportunidades, ele foi
para gerar, passou por todas essas adversidades, teve que mudar pro vale, pegaram o seu poço e apesar de tudo isso, ele continuou seguindo o que Deus havia lhe pedido, porque ele confiava em Deus, ele tinha fé em Deus, que Deus iria lhe ajudar. E chegou o momento, então, que Deus o ajudou, Deus lhe abriu o caminho. Então ele colocou o nome desse poço de Reobote, que significa amplidão, alargamento, tá bom? Daí então, com isso, ele percebeu o seguinte: não, Deus está a favor de mim, Deus realmente está me ajudando, então eu vou para Berseba, né? Que era o poço do juramento. Nós já vimos essa história, já vimos o porquê que esse poço, essa região tem esse nome, foi na época ainda de Abraão e Abimeleque, tá? Então ele vai para Berseba, e naquela mesma noite Deus aparece novamente para Isaac e diz: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, continue tendo fé em mim, eu vou multiplicar os seus descendentes e estarei sempre ao seu lado, continue tendo fé em mim. Isaac, então, ele faz um altar nesse local em que Deus apareceu a ele. E Abimeleque foi vendo tudo isso, né? Foi vendo que Isaac, por mais adversidades que apareciam, ele continuava persistindo e no final das contas as coisas sempre acabavam dando certo para Isaac, de tal forma que Abimeleque percebeu que Deus estava do lado de Isaac, que Deus estava por Isaac. Então ele se arrepende do que ele fez, né, de ter pedido para ele se retirar, para Isaac se retirar de Gerar. Então daí Abimeleque, ele pega o seu conselheiro chamado Alzate e o seu general do exército chamado Ficol e vão até eles vão ao encontro de Isaac, tá? E aqui é o momento que eu gostaria de explicar o porquê que eu acho que esse Abimeleque que está aqui interagindo com Isaac é o mesmo Abimeleque que interagiu com Abraão, tá? Porque olha só, aqui Abimeleque, nós vimos, né, quando nós falamos de Abraão, eu vou deixar o link desse vídeo de Abraão na descrição, tá? Se você não conhecer essa história de Abraão, porque você não está assistindo nossos vídeos. Então vai lá, maratona no nosso canal, começa a assistir desde o primeiro para entender todos os vídeos, todas as histórias, tudo que está acontecendo e tudo que já passou e tudo que vai acontecer futuramente. Já vai lá, maratona, pega o final de semana, já assiste vários capítulos aí das histórias esquecidas da Bíblia. Então, naquela época, quando a gente falou de Abraão, Abimeleque também foi fazer um juramento com ele e ele foi junto do seu general chamado Ficol. Então eu acho muita coincidência que houvesse um rei chamado Abimeleque e que a esse rei tenha sucedido um outro rei chamado Abimeleque e que o primeiro Abimeleque tinha um general chamado Ficol e que a esse general sucedeu um outro general chamado Ficol, né? Então eu acho muita coincidência que um rei chamado Abimeleque tinha um general chamado Ficol e o próximo rei também se chamava Abimeleque e o próximo general também se chamava Ficol. Eu acho que a explicação mais razoável aqui é que o Abimeleque que encontrou Abraão seja o mesmo Abimeleque que encontrou Isaac, que o mesmo Ficol que encontrou Abraão também agora encontrou Isaac, tá? Quando os três, né, Ficol, Abimeleque e Alzate encontraram Isaac, ele a princípio ele age de forma um pouco fria, dizendo: vocês me desprezaram, né? Vocês foram hostis comigo quando eu estava morando em Gerar e agora vocês querem conversar, estão vindo atrás de mim? E Abimeleque responde para ele: nós vimos que Deus está por você, que Deus lhe abre caminhos, que Deus ajuda e que Deus está com você em tudo o que você faz. Eu queria fazer então um juramento: nós não machucamos você, nós não machucamos os seus familiares, você saiu da nossa terra em paz, ninguém foi ferido, e nós gostaríamos
que você prometesse a mesma coisa em relação a gente, que você não vai machucar, que você não vai ferir a mim, ao meu povo, não vai destruir o meu território, nem vai fazer mal aos meus familiares. Isaac, então, ele faz ele faz um jantar, né, faz um banquete para todo mundo, com bebida, e eles passam a noite toda bebendo, comendo e comemorando, e logo pela manhã eles daí realizam o juramento. E nisso, assim que eles terminam de fazer o juramento, vem os pastores, vem os servos, né, os pastores servos de Isaac, dizendo que o poço que ele pediu para abrir, que aquele poço estava dando água, tá? Então isso para consolidar o que Deus havia prometido, mostrando que Deus estava abençoando ele, que Deus realmente estava lhe abrindo o caminho, né? Deus estava lhe ajudando, tá? A história que nós queríamos contar era basicamente essa, tá? Porém, o capítulo 26, ele não terminou, tá? Ficam faltando 2 últimos versículos, que como são só 2 últimos versículos, eu já vou aproveitar para falar aqui neste vídeo, tá? Esses 2 últimos versículos, eles mudam de assunto completamente, eles não acrescentam nada à história que nós acabamos de contar, mas são 2 versículos que trazem uma informação aparentemente insignificante, porém muito significativa, que é o seguinte: os 2 últimos versículos vocês vão ver que não tem nada a ver com a história que nós contamos. Daí, até agora não apareceu Esaú, de repente nesse versículo fala que Esaú, que é o filho mais velho de Isaac, que era o filho que se tornou caçador, ele era o primogênito. Esaú era o filho preferido de Isaac. Então aqui nesses 2 últimos versículos diz que Esaú, aos 40 anos de idade, ele se casou com 2 mulheres, porém essas 2 mulheres eram hititas, ou seja, elas eram de Canaã. E nós já fizemos um vídeo explicando bastante que os hebreus não querem que os seus familiares, que os seus filhos se casem com pessoas de outras religiões, né, de pessoas de religiões politeístas, pessoas que possam fazê-los desviarem do verdadeiro Deus, do verdadeiro Senhor. Então, por isso que Abraão foi buscar a Rebeca lá longe, lá na Mesopotâmia, para poder casar com o seu filho Isaac. Ele tomou essa medida, ele tomou essa providência, porém aqui Esaú, ele, né, por conta própria, vai lá e se casa com 2 mulheres de Canaã, 2 hititas, tá? Isso acabou deixando Rebeca e Isaac bastante amargurados. Eles não gostaram desse fato de que o filho deles se casou com uma pessoa de outra religião, né, que não seguia o mesmo Deus que eles, tá legal? E assim nós terminamos, a gente completa o capítulo 26, passamos todas as informações principais que haviam nesse capítulo 26 de Gênesis. Eu espero que vocês tenham gostado. Para fazer cada episódio, cada vídeo do nosso canal, há muita dedicação. A gente lê mais de uma Bíblia para ver diferenças de traduções. Nós buscamos outras fontes, não só a Bíblia, nós buscamos outras fontes de informação. Então, por trás de cada capítulo desse, há muito suor e há muita dedicação, e por isso que eu sempre peço a ajuda de vocês, de dar o seu like, né, quem gostar, de se inscrever no canal. Como eu disse, isso é uma pequena ajuda, é um gesto bem pequeno para vocês, mas pra gente isso representa muito, tá? E vai nos contribuir bastante. Então, eu desejo tudo de bom, tudo de melhor a todos, e nos vemos no próximo episódio de Histórias Esquecidas da Bíblia.